E aí, pode rodar? Ainda não rodou? Roda aí, né? Seja bem-vindo ao Graphcast JB, com as impressões sobre o mundo. Olá, eu sou Júlia Oliveira e estarei aqui com vocês no Graphcast JB. Afinal, impressão é tudo. Oi, eu sou Alessandro Pinon. Vou estar com Júlia Oliveira no podcast de hoje, falando sobre acabamento automático e manual. Você já parou para observar na infinidade de maneiras que podemos encontrar um impresso? Cadernos, livros, caixas, folders. Vimos no episódio anterior o quanto a pós-impressão é fundamental e continuaremos falando sobre esta etapa no programa de hoje. Dobra, corte, vinco, colagem, acabamento automático ou manual. Quer saber mais? Então fica com a gente! Para conversar conosco sobre o tema, recebemos mais uma vez o consultor comercial Cláudio Regis. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Júlia. Obrigado, Pinon, mais uma vez. Feliz de estar aqui com vocês, batendo esse papo a respeito da pós-impressão, né, os acabamentos. E é ótimo, mais uma vez, contribuir aí com a indústria gráfica. Bacana demais. E Cláudio, ele tem uma experiência assim, muito vasta nesse processo, por ele ter vindo, ele tem formação, né, na Deningris, lá em São Paulo, que é uma faculdade, né, uma escola, né, de indústria gráfica, né, e aí ele sabe realmente como é que funciona isso. Eu vou logo para a primeira pergunta, Cláudio. Como é que acontece a montagem de cadernos? Para falar dos cadernos, tá? O que são os cadernos? São as folhas que depois de impressas são dobradas para compor o livro. Então, um livro, por exemplo, de 160 páginas, eu posso ter 10 cadernos de 16 páginas. Então, o que acontece? O material é impresso, 16 páginas simultaneamente, depois entra no processo de dobra, que você vai depois colecionar cada caderno ou cada folha dobrada para você compor um livro. Então, cada conjunto de 8 páginas, 16 páginas, 12 páginas, dependendo do formato do livro, você forma um caderno que depois você vai colecionando para a formação de um livro, que também pode ser um livro tanto grampeado como colado. Ok. E aí, em relação aos cadernos que a gente costuma ver, aqueles cadernos de espiral, de variô, né? Aquelas garrinhas, como é que é o funcionamento desse tipo de caderno? É bom sempre a gente diferenciar, porque dentro da indústria gráfica a gente tem o caderno, que são as folhas dobradas, e tem o caderno, que é justamente o caderno que a gente compra na livraria, né, para a gente escrever e tudo mais. Normalmente, esse tipo de caderno é como uma espécie de bloco mesmo. Você tem um miolo pautado ou não, ou com uma série de folhas impressas, e mais as duas capas, e depois o seu acabamento. Tanto pode ser colado, como também com aquele espiral ou o Arial. E aí explica pra gente o Arial. O que é que ele é, esse Arial? É aquela argola mesmo que coloca do lado ou é diferente? Como é? A gente faz algum tipo de caderno nesse tipo, a gente pode colocar tanto o Arial, que são aquelas que a gente chama ou de garra dupla, né? Ou de garra mesmo, porque ele não parece com o espiral, porque o espiral é justamente aquela mola que vai envolvendo o caderno. E o Arial, ele é um pouco diferente, ele dá um acabamento mais refinado até, ele fica até mais bonito, mais, vamos dizer assim, entre aspas, classudo, né? E ele utiliza muito também em calendários, em alguns outros tipos de livros, né? Então existe uma diversidade de impressos que usam, né, no lugar do espiral, o Arial. E o material de um para o outro, a espiral, ele pode ser de ferro, de plástico, e o Arial, como é que é? Qual é a diferença dos materiais? O espiral, ele pode ser tanto de metal como de plástico. Então, o mais comum que a gente vê no mercado, assim, dependendo do tamanho ou do diâmetro, né, você encontra nos dois tipos, né? Então, os materiais com menor espessura, você vê mais no de plástico, mas quando você aumenta um pouco o diâmetro do espiral, ou seja, um caderno mais grosso, um livro mais grosso, você pode utilizar também o de metal, até para dar mais durabilidade. E o Arial é de metal, sempre, tá? Você não tem um outro material, embora você possa variar as cores, né? Mas normalmente é de metal. O aspiral é aquele que vai fazer realmente o movimento de aspiral no livro, no caderno? O espiral é uma mola, né? Vamos dizer assim. E o Arial é aquele duplo, é isso? Exatamente, a garra dupla. Entendi. E aí você falou ainda agora sobre
dobra. Você poderia explicar um pouquinho melhor sobre esse processo e se ela depende de algum outro processo? Não sei, se ela está ligada a outros processos? A dobra digamos assim, é um dos processos mais antigos da indústria gráfica. Acho que até mesmo antes de ter indústria gráfica, você tinha um processo de dobra dos materiais. Então, se você tem uma caixa, ela é dobrada. Se você tem um folder, ele é dobrado. Se você tem um livro, você tem os cadernos dobrados. Então, ele dentro do processo gráfico, né, você tem uma infinidade de formas de dobrar um material, que pode ser uma dobra muito simples, mas você também pode ter dobras muito complexas, que aí depende do seu projeto. Então você pode, talvez, ter um material com um corte especial, com um corte vinco, e ele ser cheio de dobras. Ou então ser um folder, sei lá, com 1 metro de comprimento, com várias dobras paralelas sanfonadas, você compõe um tipo de material diferente. O que veio na minha mente agora, até porque eu tenho um filho de 6 anos, né, vai fazer 7 anos, é aquele livro infantil que quando você abre, ele é todo dobrado e aí forma uma imagem. Sim, não os chamados pop-ups. Pop-ups, né? Quando você abre no meio assim, você abre aparece. e surge ele como se fosse 3D. Isso. Né? Tem vários livros assim, é ótimo. Eu já vi também livros infantis feitos de forma artesanal dessa forma, né? Tem todo um contexto, um ludismo, né? Para se fazer um material assim. E aquilo ali são dobras, né, Cláudio? Sim, são dobras, corte especial, né? Porque ali é toda uma forma da dobra e da colagem que faz que quando você abre as duas páginas, ele emerge um outro material, como se ele fosse realmente um 3D, algo bem pulando do livro, né? Exatamente, saltando do livro. E aí nesse processo, já que você falou aí do corte especial, fala pra gente como é que é esse processo de corte e vinco. Todo material que não tem corte linear, ele precisa de um corte especial, né? Que a gente chama de esse corte especial é justamente que a gente precisa fazer uma faca de corte, uma faca especial para poder cortar o material de acordo com o que o cliente quer. Um exemplo, uma caixa de remédio. Uma caixa de remédio aberta, que a gente chama de cartucho, né? Ele tem um corte especial. Além do corte não linear, você tem os vincos para as dobras do cartucho. Então você precisa de uma faca de corte e vinco, é chamado assim mesmo, para que você coloque ele numa máquina e corte de acordo com o formato do desenho que foi designado. Então se você tem, por exemplo, um folder em formato de coração, você não tem como fazer isso na guilhotina, você precisa de uma faca de corte com o formato do coração. Então você tem as lâminas de corte, justamente para você cortar o material no formato desejado, e tem as lâminas de vinco, que elas são arredondadas justamente apenas para machucar o papel, vamos dizer assim, de forma que facilite a dobra do material. Então por isso que é tão difícil, né, quando a gente imprime algo em casa, tentar dobrar. Uma vez eu lembro que eu imprimi umas frutinhas e tentei montá-las, assim, colando. E outra trabalheira, viu, porque... né? Dá trabalho. Se você não tiver o vinco para facilitar a dobra, você vai ter uma dificuldade, né? Aí no seu caso, Júlio, você tinha que pegar, sei lá, uma caneta, um lápis e uma régua e dar aquela marcada só para facilitar a sua dobra. Na época ficou muito ruim de dobrar, eu não pensei nisso, ficou bem complicado o processo. Mas aí a gente queria saber também um pouquinho sobre a questão de lombadas. O que são as lombadas e quais os tipos que existem? Quando a gente fala de lombadas, estamos falando de livros. Normalmente são 2 tipos de lombada que a gente encontra. A lombada quadrada e a lombada canoa, também conhecida como o grampo-cavalo, alguma coisa assim. Qual a diferença dos dois? Quando você tem um livro com muitas páginas ou uma revista com muitas páginas, acima de 100 páginas, 200 páginas, qualquer livro que você encontra numa livraria normalmente, tá? Você não consegue grampear essas páginas, então você precisa colá-las. Então a lombada quadrada nada mais é do que você ter os vários cadernos colecionados de forma que eles estejam um ao lado do outro, recebem, eles passam por uma fresa para furar, vamos dizer assim, ter um local da colagem dessa lombada para receber a capa. Então a lombada quadrada nada mais é do que vários cadernos dobrados, colecionados, um ao lado do outro, e que depois ele recebe uma capa e tem essa característica de ficar quadrado essa lombada. Por isso se chama lombada quadrada. O outro tipo de lombada,
que é a lombada canoa, também conhecido como grampo cavalo, alguma coisa assim, são materiais com menos páginas, eles que não podem ser colados por conta dessas características. Um exemplo disso, imagina um jornal de bairro com 8 páginas. Ele não consegue ser colado, porque ele é muito fino, seriam poucas páginas, então você precisa colocar um caderno dentro do outro, e depois ele é grampeado. Então, por isso que se chama grampo cavalo, assim, porque é encavalado, vamos dizer assim. Mas ele, dentro da indústria gráfica, é conhecido como grampo canoa. E aí, pra gente fechar, né, aqui nossa última pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre atividades que não têm o envolvimento direto de equipamentos, de máquinas, que ainda temos aqui. A gente consegue observar algum processo desse. Conta pra gente, Cláudio, como é que é isso? Assim, é possível fazer alguma atividade ainda na indústria gráfica de forma manual? Sim, raramente você encontra dentro da indústria gráfica empresas que não trabalhem com algum tipo de acabamento manual. Tá? A maioria, a grosso modo, tem um setor de acabamento manual porque existem coisas que não são possíveis. Um exemplo disso, vamos pensar em algo bem prosaico. Mesmo um material que tenha dobra, a máquina tem um limite no tamanho da dobra ou da quantidade de dobra. Então pode ser que você tenha um material tão pequeno que você tenha que fazer uma dobra manualmente, ou ainda algum tipo de colagem, ou você fazer um grampo lateral simples, porque a grampeadeira ela não vai fazer lateral, ela faz canoa. Então precisa grampear de forma manual. Então existe uma infinidade de acabamentos que devem ser feitos de forma... Um outro exemplo, você etiquetar um adesivo que o cliente forneceu. Então você vai etiquetar manualmente também. Ou então você precisa fazer algum tipo de colagem de envelope, embora você tenha máquinas que possam fazer isso de forma automática, alguns tipos de envelope você não vai conseguir fazer, ou pelo tamanho, ou por causa da espessura do papel, ou por causa de alguma característica diferenciada do envelope, enfim. Você tem aí uma série de produtos que precisam de algum tipo de acabamento manual. Eu lembro bem de um material que a gente rodou aqui, já faz um bom tempo, que ele tinha um verniz, era um verniz com perfume, né, com aroma. E precisava proteger esse aroma, né? E aí era colocado manualmente esse acetato, esse adesivo para poder proteger. Não existia máquina para poder fazer isso, porque era uma coisa muito específica. Não tinha como a gente pegar e... bora botar na máquina para poder... Não tem como. Isso foi realmente na mão, colocando etiqueta por etiqueta, né? Então os projetos especiais, eles entram, né, nessa... Projetos especiais especificamente, caixas especiais... alguns tipos de colagem de material, algum tipo de alceamento específico que você não consegue fazer de forma automática, né? Como eu estava dizendo, poucas as gráficas, no mundo inclusive, que você não vai ter um setor de acabamento manual. E chegamos ao fim do programa Graphcast JB, o podcast do mundo gráfico. No episódio de hoje, acabamento automático e manual. Agradecemos a você, Cláudio, por mais uma vez, né, estar aqui conosco, e também você que nos acompanhou. Obrigado aí pelo convite, mais uma vez. É uma satisfação muito grande participar. Espero, como disse da outra vez, né, tá sempre contribuindo aí não só com a indústria gráfica, mas também para trazer conhecimento para todos aqueles que têm interesse. Para ouvir novamente este episódio, basta acessar o Graphcast JB pelo Anchor ou Spotify. Segue também nosso perfil nas nossas redes sociais, @GráficaJB. Tchau, tchau! Rodou, né? Rodou! Então, roda essa também! Esse foi o Graphcast JB, com as impressões sobre o mundo.